Dizemos que uma função é par quando f de menos x é igual a f de x, para todo x no domínio de f, e que f é ímpar quando f de menos x é igual a menos f de x, para todo x pertencente ao domínio de f, né? Então, nós temos aqui três considerações. A função seno de reais em reais é uma função ímpar? Afirmando, né? A 2. A função cosseno de reais em reais é uma função par. E a função tangente no intervalo de menos π meios até π meios é uma função ímpar. Então, nós temos que analisar se é verdade. Então, vamos exercício por exercício, né? Afirmação por afirmação, melhor dizendo, verificar se é verdade ou não. A primeira diz que a função seno é uma função ímpar. Então, a minha f de x igual a seno de x é uma função ímpar. Lembra que para ser função ímpar tem o critério de que f de menos x tem que ser igual a menos seno de x. Então, isso aqui é a definição de uma função ímpar. Então, a gente pode aqui pegar um valor de x qualquer, porque essa função está definida em todos os reais, e verificar se fecha com o que está aparecendo aqui. O importante aqui é você sempre encontrar valores notáveis, né? Valores de x que você sabe rapidamente o valor de seno. Então, vou pegar o seguinte, x é igual a π sobre 2. Por quê? Π sobre 2, a gente sabe que o seno vale 1. Então, vamos lá. Aplicando aqui seno de π sobre 2, vai ficar o seguinte. Vai ficar f de π meios, que vai dar seno de π meios. E aqui embaixo nós vamos ter f de menos π meios é igual a seno de menos π meios. Aqui em cima já podemos resolver. F de π meios vai dar 1, porque seno de π sobre 2 é 1. Tranquilo? Aqui nós vamos ter que f de menos π meios vale quanto? Quanto que é seno de menos π meios? Lembra que quando o nosso arco é negativo, nós temos que olhar no ciclo trigonométrico no sentido horário. Então, vou colocar aqui para você nosso ciclo trigonométrico. Vou utilizar a ferramenta que transforma isso aqui num círculo. Beleza. Eu vou colocar então aqui agora os eixos, né? Então você sabe que esse eixo aqui é o cosseno de x e esse eixo aqui é o seno de x. Bom, nós sempre analisamos nesse sentido aqui os arcos, né? Então, o π sobre 2, ele está aqui em cima, que é 90 graus, né? E vale o maior valor de seno, que é 1. Quando eu quero calcular o seno de menos π meios, eu também vou andar 1/4 de volta, só que no sentido contrário. Então, o menos π meios ele está aqui embaixo. Se eu fosse andar no sentido anti-horário, isso daqui ia ser o ângulo de 3π sobre 2, que é igual ao ângulo de menos π meios. Então, para me determinar quanto que é a f de menos π meios, eu posso calcular, ao invés de colocar menos π meios aqui dentro, colocar o valor de 3π sobre 2. É o mesmo arco, é o mesmo ângulo. Tá? E o seno de 3π sobre 2 a gente sabe que é menos 1. Pela tabelinha, né?
Se aqui em cima é 1, se ele está abaixo do eixo dos cossenos, significa que é o oposto. Nesse caso, é menos 1. Portanto, f de menos π meios é menos 1. E olha que fechou com a resposta, né? Porque x positivo dava um seno positivo. Com o x negativo, dava menos seno, ou seja, um número negativo. Positivo, positivo, negativo, deu um valor negativo. Ou seja, fechou no critério de função ímpar. Logo, a função seno é uma função ímpar. É verdade. Vamos agora para a segunda afirmação, que diz o seguinte, que a função cosseno é uma função par. Então, para ser uma função par, a minha f de x tem que ser igual à função cosseno de x, e a minha f de menos x tem que ser igual a f de x também. Ou seja, o arco negativo e positivo tem que dar o mesmo valor. Podemos pegar um valor conhecido aí. Deixa eu pegar aqui o seguinte. Opa. Eu vou pegar x igual a π. Tá? Então, vamos aplicar isso aqui para x igual a π. Deixa eu apagar esse meu arco aqui que ficou bom para mim explicar para vocês. Bom, então, dando um reset aqui na vida. Beleza. Onde que está o meu π, né? O meu π, eu apaguei o cosseno aqui. Então, só lembrando, né? Aqui é menos 1, aqui vale 1, aqui também vale 1 e aqui é menos 1. Então, se eu andar π pelo sentido anti-horário, eu vou dar meia volta, certo? E vou parar aqui. Então, se nós colocarmos isso daqui na função, significa que f de π vai ser igual a cosseno de π. E aqui eu vou ter f de menos π, que vai ser igual a cosseno de menos π. O que o exercício nos colocou? Eu acabei colocando errado aqui em cima. F de menos x tem que ser igual a f de x, que é a própria função cosseno de x, né? Se eu chamei f de x cosseno, é só colocar cosseno aqui que fica também igual. Significa o quê? Que valores opostos no arco têm que dar a mesma imagem. Então, verifica só. Quanto que é cosseno de π? Cosseno de π eu vou andar no sentido anti-horário, dei uma volta, parei aonde? Em menos 1. Agora eu vou calcular f de menos π. Se é menos π, eu tenho que andar no sentido anti-horário. Perdão, no sentido horário. Então, eu vou andar para cá, meia volta, parei aonde? Exatamente também no menos 1. Então, a f de π e a f de menos π deram o mesmo valor. Portanto, é uma função par. Porque se para valores opostos de x deu a mesma imagem, é porque é uma função par. Portanto, isso aqui é verdade também. E a terceira, deixa eu colocar aqui. A terceira situação é a função tangente no intervalo de menos π meios até π meios. Ok? Vamos lá. Vou colocar aqui. Está falando que tem que ser uma função ímpar, né? Está afirmando que a função tangente neste intervalo é uma função ímpar. Então, para ser uma função ímpar, a minha f de x, que é a função tangente de x, tem que ser igual
a menos f de x tem que dar menos tangente de x. Só que não se esqueça que, neste caso aqui, nós estamos restrito a alguns quadrantes aqui. Como assim restrito a um quadrante? Se está variando de menos π até π sobre 2, então aqui está o π sobre 2 positivo, menos π sobre 2 significa que é o oposto, então está aqui, menos π sobre 2. Então só pode variar neste intervalo aqui. Lembra que tangente tem que ter aquela reta auxiliar, né? Então, se eu quero calcular um valor de tangente do ângulo, eu tenho que determinar quanto que vale essa altura. Vejamos, vamos pegar um valor aí conhecido de tangente. Conhecido de tangente. Deixa minha caneta voltar aqui. Então, vou pegar o valor, por exemplo, de x igual a π sobre 4. Você sabe que tangente em π sobre 4 vale 1. Então, se é uma função ímpar, ela tem que satisfazer essa condição aqui. E a f de π sobre 4 tem que ser igual a tangente de π sobre 4. E que a f de menos π sobre 4 tem que ser menos a tangente de π sobre 4. Vamos lá. F de π sobre 4, tangente de π sobre 4 dá 1. Dá 1. Bem aqui no meio, essa altura aqui vai ser 1. Depois eu tenho que determinar a f de menos π sobre 4. Que vai dar menos tangente de π sobre 4, será? Quanto que é a tangente de menos π sobre 4? Eu tenho que pensar, bom, tangente de menos π sobre 4. Se é menos π sobre 4, está aqui, mais ou menos. Por que para baixo? Porque o menos significa menos π sobre 4, significa que eu vou olhar a volta no sentido horário. Então, aqui está o valor da minha tangente. Eu acabei de apagar, não sei porquê. Então, se você observar, isso aqui é o reflexo do que aparece aqui em cima. Se aqui em cima isso deu 1, eu estou olhando agora o reflexo de baixo, isso aqui deu menos 1. Então, significa que a tangente de menos π sobre 4 vai dar menos 1. E fecha com o conceito de função ímpar, né? Porque a f de menos x tem que ser menos a f de x. Qual foi a f de x que eu encontrei? 1. E a f de menos x foi menos a f de x, que era 1. Portanto, é uma função ímpar também. Então, é uma questão verdadeira e, portanto, todas elas estão corretas, tá bom? Então, função seno sempre vai ser ímpar, função cosseno sempre vai ser par, e a função tangente, dentro de um intervalo contínuo, né? Por que o exercício colocou esse intervalo de menos π meios até π meios? Porque tangente de π sobre 2 não existe, né? Ela tende para infinito. Mas nesse intervalo ela é contínua, e neste intervalo ela é uma função ímpar. Tá? E a gente poderia determinar isso de outra forma. Porque se você bem lembra, a função tangente é seno sobre cosseno. Tá? E o seguinte, uma função par dividido por uma função par dá uma função par. Uma função ímpar dividido por uma função ímpar dá uma função par. E uma função
ímpar dividido por uma função par dá uma função ímpar. Como nós tínhamos determinado que seno é uma função ímpar e cosseno é uma função par, ímpar dividido por par dá uma função ímpar. O que nós provamos que tangente é uma função ímpar. Bom, então só essa regrinha para vocês daqui para frente, se tiver, por exemplo, o produto de duas funções pares. Se você sabe que as funções são pares, não precisa provar que o produto é par. Basta você multiplicar a função e depois verificar se ela é par. Se as duas são pares e estão num produto, o resultante também vai ser par. Se são ímpar com ímpar vai dar uma função par. Se for ímpar e par, vai dar uma função ímpar. É como se fosse a regra de sinais, né? Coloca, por exemplo, o par como mais e o ímpar como menos. Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais e menos e mais dá menos. Então essa é a regrinha. Neste caso, as três funções estão definidas corretamente. Então as três afirmações são absolutamente corretas.